Descobri que tenho câncer ou tenho diagnóstico de câncer. E agora? O que fazer? Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. André Santos, oncologista clínico. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Oncologia Nova Era. Hoje o assunto que eu vou falar, que gera uma quantidade de dúvidas aí enorme, sobre marcadores tumorais. Primeiro vocês precisam entender o que são os marcadores. Marcadores são substâncias ou proteínas produzidas por todas as células. Ponto. Nunca vai existir um marcador zero. Ou seja, ele sempre vai ter um valor. Todas as células produzem marcadores. A diferença é que a célula tumoral, a célula do câncer, produz uma quantidade muito maior, quer seja dessas substâncias ou proteínas. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Outra coisa, um dado de extrema relevância. Meu marcador veio alto, eu tenho câncer? Não, marcador não é um exame de diagnóstico de câncer. Marcador é um exame de alerta. Ou seja, uma vez o marcador aumentado, eu preciso solicitar exames para que eu identifique algum tipo de alteração. O que são esses exames? São exames direcionados ao aumento de determinados marcadores. Dentro de um conceito oncológico, nós pedimos um rastreamento geral de exame de imagem, de exame laboratorial, enfim, algo que a gente possa identificar a causa desse aumento de marcador, que às vezes pode não estar relacionado a um processo tumoral. Para vocês terem uma base de noção, tem um marcador que se chama CEA, o nome dele é antígeno carcino embrionário, que você tem um valor para não fumante e um outro valor mais alto para fumante. Só para vocês terem em mente que esses marcadores eles podem aumentar conforme a expressão de cada um. Não significa diagnóstico de câncer, significa sinal de alerta. Um paciente que tem diagnóstico de câncer e que o marcador pode aumentar durante o tratamento, durante o acompanhamento, significa que precisamos rever todo o quadro de uma forma sistêmica, de uma forma geral. Então, além desse conceito de marcador, eu vou falar um termo aqui, uma pergunta que é unânime. Descobri que tenho câncer ou tenho diagnóstico de câncer, e agora? O que fazer? O ponto mais importante, a partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer, é procurar um oncologista. O oncologista vai conseguir mostrar em que ponto esse câncer está. Até porque o que o oncologista faz, num primeiro momento, é coletar a história, examinar o paciente e traduzir tudo isso que foi dado a ele naquele primeiro momento e dali para frente traçar quais serão os próximos passos. Então, um paciente que tem diagnóstico de câncer, muito provavelmente ele passou por um especialista, foi solicitado uma retirada de tecido, uma biópsia, né? Porque a gente precisa pegar um pedaço daquele tecido, avaliar isso em microscópio, avaliar isso em atividades imunológicas e aí ter o diagnóstico. Então, o diagnóstico de câncer é um diagnóstico anatomopatológico. Não tem como tratar sem o diagnóstico patológico. Toda a nossa base ela é estruturada dentro daquela apresentação celular. E é através dali também que a gente tem identificações de pontos genéticos que hoje é de conhecimento e que tem medicações que atuam nesses pontos onde nós possamos otimizar e melhorar mais ainda o tratamento oncológico. Então a primeira coisa de um paciente com diagnóstico é procurar um especialista. E aí, dentro desse processo, procura o oncologista. O oncologista vai determinar o que será feito. Então, a gente precisa fazer o estadiamento, né? Que é aquelas 3 letrinhas lá, o T, o N e o M. Existe uma série de critérios que são determinados
desde procedimentos terapêuticos que pode começar com tratamento de quimioterapia e no meio do caminho fazer a cirurgia, pode fazer a cirurgia antes, a quimioterapia depois. Eventualmente, o paciente pode fazer a cirurgia e não precisar de quimioterapia, nem de radioterapia. Enfim, quem vai determinar o que fazer é a identificação da doença naquele momento presente, no momento do diagnóstico, do primeiro diagnóstico. Essa determinação é feita por conceitos celulares e conceitos de estadiamento, das 3 letras que falei para você, e que significam T de tamanho, o N de linfonodos, né? Numa linguagem popular, o pessoal chama de íngua, gânglio, então esse é o N, e o M se tem doença em outro local ou não. Então, dentro desse parâmetro, traça-se uma abordagem terapêutica, uma conduta ao redor de tudo isso. E essa conduta engloba todas as especialidades da oncologia, como falei para vocês, e por isso ela é integrativa. Além disso, vocês precisam sim mudar o hábito de vida, o estilo de vida e a alimentação. Esse ponto da alimentação, eu falei para vocês que ia comentar ele, que eu ia enfatizar. Tem uma nutricionista que a gente trabalha junto, que eu vou trazer num próximo programa e fazer um debate com ela sobre esse assunto de extrema relevância nos dias atuais para o tratamento oncológico e que entra aí como mais um pilar dessa integração, que é a nutrição. Porque é através da nutrição que a gente vai trabalhar esses pontos de fitofármacos específicos que contém em determinados alimentos. Então, assim, eu não vou falar aqui para vocês dosagem de nada, não vou dosar nada, não vou fazer nenhuma receita, a não ser ensinar vocês o que vocês podem fazer dentro do dia a dia de vocês. Lembra que eu falei que 75% das ações, da realização, está dentro de cada um de nós? E isso a gente encontra no nosso dia a dia. A gente só precisa saber o que é, como fazer e em qual o melhor momento. Então, existe um momento para você comer de uma forma correta antes do tratamento quimioterápico, durante o tratamento quimioterápico, após o tratamento quimioterápico. Então aqui nós vamos mostrar a vocês o que fazer. A gente só vai falar de uma maneira construtiva e com base em literatura, como falei para vocês, que a nossa sustentação ela é literária. E a gente vai falar de outros temas mais específicos e em outros momentos cabíveis. Se a gente não mudar comportamento, alimentação e nosso estilo de vida, não adianta a gente querer fazer nada e colocar o carro na frente dos bois. Acho que a gente precisa ter um começo e um começo que seja factível para todos, aonde isso pode ser encontrado ao nosso redor. A gente só precisa ter uma autodisciplina e uma modificação do nosso interior, do nosso eu e assim por diante, ok? Deixo aqui um obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo aí, compartilhando esse vídeo com as pessoas, inscrevendo-se aí no nosso canal, deixando o like. Vejo que a gente faz uma diferença na vida de todos vocês e o programa Oncologia Nova Era é justamente isso, fazer diferença, acolher vocês para dentro desse núcleo de informação e conhecimento que pode sim mudar resultados. Então, muito obrigado novamente e até o próximo episódio. Tchau!